No Centro Paralímpico Brasileiro temos duas piscinas, esta de competições e a outra de treinamento. Muito bem. No programa teremos várias baterias de competições. Últimas tacadas. Intencionalmente eu estou colocando duas imagens na tela divididas pela metade para vocês entenderem a dinâmica das competições. Não havia intervalo entre uma bateria e outra. Eram constantes as competições. É por isso que eu quis colocar a dificuldade de captar informações, buscar informações, porque a cada instante eram outros competidores na água. Então a dinâmica era muito intensa. Terceiro ser liberado e adicionado no geral. Não posso deixar de esclarecer também que se caso a cada série de competição haja apenas 3 ou menos nadadores na série, não leva o ganhador uma medalha. Ao contrário, apenas ele pode ou ela pode marcar um índice melhor no caso. Então, para conquistar uma medalha, a série deveria ter mais de 3 nadadores. Se não tivesse o mínimo necessário, o ganhador ou ganhadora só iria conseguir almejar um índice melhor. Apenas isso. A natação para as pessoas com deficiência tem as suas adaptações feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores cegos recebem um aviso do taper por meio de um bastão com ponta de espuma
quando estão se aproximando das bordas. A largada também pode ser feita na água, no caso de atletas de classes mais baixas, que não conseguem sair do bloco. As baterias são separadas de acordo com o grau e o tipo de deficiência. No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. No total, o Brasil já conquistou 102 medalhas na natação em Jogos Paralímpicos, sendo 32 de ouro, 34 de prata e 36 de bronze. É a segunda modalidade que mais medalhas deu ao Brasil nas Paralimpíadas através apenas do atletismo. Muito bem. As deficiências são físico-motora, visual e intelectual. A piscina segue os padrões olímpicos. Nomenclatura na natação. A sigla S significa nados livre, costas e borboleta. SB, nado peito. SM, nado medley. Classes na natação. As classes sempre começam com a letra S, swimming. O atleta pode ter classificações diferentes para o nado peito, SB, e o medley, SM. O atleta é submetido à equipe de classificação, que procederá à análise de resíduos musculares por meio de testes de força muscular, mobilidade articular, testes motores, realizados dentro da água. Vale a regra de que, quanto maior a deficiência, menor o número de classe. Quanto maior o grau de comprometimento, menor o número de classe. Por exemplo, de 1 a 10. Atletas com limitações físico-motoras. Classe de 11 a 13. Atletas com deficiência visual. Classe 14. Atletas com deficiência intelectual. Daniel Dias disse adeus à trajetória mais vitoriosa do esporte paralímpico com 27 medalhas em 4 edições dos Jogos Paralímpicos e outras 33 em Pan-Americanos. O nadador deixa seu nome marcado na história do esporte mundial quando deixou a piscina de Tóquio após finalizar a prova dos 50 metros livres S15. Daniel Dias tem uma má formação congênita dos membros superiores, perna direita e pé esquerdo.
Sua carreira paralímpica começou com um sonho ao ver o também ex-nadador Clodoaldo Silva conquistar medalhas em Atenas 2004. Foi naquele momento que ele conheceu o esporte adaptado e colocou no coração o desejo de um dia competir. A natação não foi o caminho que ele pensou de primeira. Na verdade, na cabeça de Daniel, o sonho era se tornar atleta, sem especificar exatamente em qual categoria ou modalidade. A indicação para a natação veio de uma professora da Associação Desportiva para Deficientes, em São Paulo. O talento se mostrou claro quando, em apenas 4 aulas, Daniel já conseguiu nadar nos 4 estilos da natação. A primeira Paralimpíada foi em Pequim, 2008. Apenas nessa edição, Daniel levou 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. A estreia o fez ultrapassar o recorde de Clodoaldo, que tinha levado 7 medalhas nos jogos anteriores. Nas 2 Paralimpíadas seguintes, Londres em 2012 e Rio 2016, o nadador continuou a conquistar medalhas. Na Inglaterra, foram 6 medalhas de ouro que se somaram às outras 9 que ele conquistou na capital carioca. Ele comenta: eu acredito que o exemplo da capacidade das pessoas com deficiência de que podemos realizar sonhos e que não há impossível, que a deficiência não nos define e nem nos limita, contou o atleta em entrevista ao portal Terra. Ele continua: gostaria de que meu legado fosse relacionado à maior visibilidade do esporte paralímpico, que as pessoas conhecessem mais, valorizassem mais os atletas brasileiros e quem sabe assim descobrimos mais pessoas. Foi assim comigo e eu acredito no poder transformador do esporte. A trajetória vitoriosa fez Daniel ser reconhecido com 3 prêmios Laureus, considerado o Oscar do esporte internacional. Ele foi eleito o melhor atleta paralímpico em 2008, 2012 e 2016. Aos 33 anos, e se despedindo das piscinas, Daniel ainda é dono de 3 dos muitos recordes que bateu ao longo da vida. O dos 200 metros peito SB4, com 3 minutos, 21 segundos, 36 centésimos. O dos 100 metros costas S5, com 1 minuto, 16 segundos, 24 centésimos. E o dos 100 metros borboleta S5, com 1 minuto, 17 segundos, 79 centésimos. Para o futuro, o nadador quer continuar se dedicando ao esporte. Ele foi convidado para fazer parte da Lawrence World Sports Academy, como embaixador do esporte para jovens do mundo todo. Além disso, ele pretende se dedicar ao Instituto Daniel Dias, fundado em 2014, para apoiar o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Ele finaliza: será uma grande realização poder ser a ponte para as crianças, de oferecer oportunidades, porque eu acredito que todos podem ser campeões na vida.
sobre Campeonato Nacional Loterias Caixa de Natação, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Foram 3 dias de competições, revezando entre o período de manhã e tarde. Muitos atletas competiam em suas categorias, uns apenas como treino para o Mundial, outros tentando alcançar marcas superiores no intuito de conseguir atingir melhor índice. A entrada é gratuita. Qualquer pessoa pode acompanhar as competições como espectador. Mas a minha intenção, além de assistir às competições, é estar lá para fazer um conteúdo no meu canal. Para tanto, antecipadamente necessário fora encaminhar uma solicitação em busca da concessão de fazer matérias e entrevistar os competidores. Como sempre, o meu sobrinho foi como cameraman. Lá, chegando a 90 minutos de antecedência, tivemos a oportunidade de passar pelo refeitório, onde oferecia café da manhã. Encaminhado para a sala de imprensa, fomos orientados de como poderíamos conduzir a produção da matéria. A dificuldade maior nesse sentido de fazer as filmagens fora a falta de pessoal na hora da organização dos setores em que eu poderia estar fazendo trabalho de imprensa. O ginásio, propriamente dito, no começo da manhã não estava cheio, como vocês podem observar nas primeiras imagens, mas quanto mais se aproximava de meio-dia, o ginásio lotava a ponto de não mais poder captar o áudio do microfone. Para iniciar as gravações, um voluntário simplesmente entregou um colete de identificação e nada mais. E somente poderia entrevistar 2 atletas durante toda a competição e no final de cada prova realizada. Detalhe: todas as provas eram finais, não havia classificatória. Cada nadador, com seu índice, iria disputar a final de sua classe com outros da mesma categoria. Em comparação ao trabalho que eu fiz no Campeonato de Futebol para Deficientes Visuais, o trabalho não foi tão satisfatório na cobertura da natação, porque, ao contrário da matéria anterior de futebol, neste não houve um local destinado a entrevistas, o que gerou a perda de partes da reportagem, uma vez que a captura do áudio foi impossível pelo elevado nível de ruído do ginásio no final das competições matutinas. Como não havia outros repórteres oficiais, não houve distribuição de material de informação sobre quais provas iriam ser realizadas naquela manhã, nem a ordem delas fora informada. Pois bem, consegui salvar uma entrevista pelo menos. Assim, posto a matéria com muitos cortes, infelizmente, para manter o registro que, com poucos recursos, o paradesporto sobrevive e luta para que os seus ideais permaneçam firmes em busca de muitas vitórias a conquistar. Bom, então vamos começar. Nome completo seu? Débora Borges Carneiro. Tá. Você está competindo em que modalidade? Natação. Estilo? Peito. O meu melhor estilo é peito, 100 metros. Certo.
como é que surgiu a natação para você? Pra mim foi assim, em 2014, eu não sabia que existia a natação, muito menos o Paralímpico. Aí eu fui fazendo os testes na psicóloga e fui, até que eu vim parar no Paralímpico. E assim foi indo, foi surgindo, eu fui ganhando toda vez medalha, só de ouro e prata, com a minha irmã Jânia Beatriz, né? E assim eu tô aqui até hoje, encaminhando para o Mundial. E quantas horas você treina? Eu treino 4 horas por dia. 4 horas? Tá, e está mais puxado agora por causa da próximo do Mundial, está mais puxado? Nossa, não está sendo fácil. Literalmente, a gente está voltando todo santo dia para casa, cansada, querendo só nossa cama, mas vale muito a pena lutar por isso, porque eu ganhei nesse Mundial que eu participei, né, na França, só dos intelectuais, a gente ganhou muitas medalhas. E nessa agora de Manchester, a expectativa está grande para ganhar medalha de ouro. E quem sabe na minha prova principal de 100 metros peito eu ganho um ouro. Vem aí, um 14. E qual a sua melhor marca? A minha melhor marca ultimamente agora está sendo um 16. Mas a minha meta é um 14 no 100 metros peito. Certo. E esse campeonato está sendo bom para você? Na verdade, está sendo um treinamento, né? Que meu treinador não está aqui, então ele está lá em Maringá, no treino onde eu moro, onde eu sou nascida. Ele falou, Débora, faz a prova aí, é o treino de vocês, é um treino de luxo. Mas está sendo muito bom. Ontem foi maravilhoso, meu 200 metros, 2,42, fiquei em primeiro lugar, foi top demais. Gostei bastante. Muito bom. E Olimpíada ainda está longe? Não, está mais perto do que imagina. A expectativa está muito além do Mundial. Muito bom, muito bom. E você está em uma equipe que dá toda a assistência a você. Como que foi o trabalho da equipe? O trabalho da equipe, a minha equipe, na verdade, é convencional. Eu treino com convencional e nessas partes de treinamento forte, eles me puxam e é isso que me mantém no ranking. Quando eu venho pra cá, eu faço competição, aí eu me dou muito bem na competição por conta da minha equipe convencional, eles me ajudam bastante. E para quem nos assiste e quiser acompanhar o seu dia a dia, você tem Facebook, Instagram? Bom, para quem me acompanha sabe muito bem o que eu sinto, né? Porque meus seguimels, que eu falo meus seguidores, eles sabem acompanhar. Quem sabe aí o ano que vem, ou esse ano ainda vem o meu verificado, azulzinho. Sim. Mas e a Gêmeas também, que é meu pai que está bem atrás de você. Ele que controla o site da Gêmeas, então por favor segue lá, Débora Carneiro Oficial, Beatriz Carneiro Oficial e a Gêmeas da Natação. Muito bom, muito bom. Agradeço por ter seguido a entrevista, então, viu? Valeu, viu? Obrigada. Obrigado a você. Pronto. Terminou. Pronto. Vou tentar expressar em palavras as minhas impressões do dia. Pude perceber que o Centro Paralímpico está voltando a funcionar depois da pandemia, mas enfrenta alguns desafios. A falta de pessoal obriga muitos a se desdobrarem em várias funções para garantir o mínimo de estrutura e apoio aos atletas.
Assim, sobra menos tempo e recursos para as atividades administrativas e de divulgação. Apesar das dificuldades apontadas, a retomada das atividades é muito importante para os atletas que podem voltar a treinar e competir com segurança e motivação. É difícil não traçar os parâmetros de comparação. Todos sabem dos danos ocasionados pela pandemia em todos os meios e setores. Não foi diferente dentro do paradesporto. A paralisação de mais ou menos 2 anos prejudicou muito os atletas, sendo estes de alta performance ou não. Não só o preparo físico é a questão, mas também na divulgação ampla de cada modalidade teve um arrefecimento de sua prática nacionalmente. As retomadas das competições com o público poderão fazer com que o retrocesso de uma década não venha interromper o futuro dos atletas iniciantes. No fim das competições e finalizando os trabalhos, foi divulgado então a lista dos convocados para o Mundial, que ocorrerá entre os dias 31 de julho até 6 de agosto em Manchester, no Reino Unido. Para que todos possam então saber quem são os atletas, posto aqui os nomes de todos os atletas convocados para o Mundial. É isso.